Gente de Deus, graça e paz. Estou aqui com o livro de Atos dos Apóstolos aberto no capítulo 11, versículo 22, depois que há um avivamento na cidade de Antioquia da Síria, porque sirineus e cipriotas pregam o evangelho para gregos e a igreja gentílica nasce. A igreja de Jerusalém sabe disso e envia para lá um apóstolo, alguém que é autorizado da igreja para investigar o que está acontecendo. E nós temos aqui os versículos 22 e diante que dizem para nós: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. 14 de abril de 1906, comemora-se oficialmente o estabelecimento do pentecostalismo no mundo, né? Já havia uma igreja estabelecida em Los Angeles. William Seymour se reunia, se congregava num terreno no fundo da casa de irmãos em Los Angeles e de repente o lugar ficou pequeno, eles alugaram ali um prédio de madeira que já havia sido uma igreja metodista africana, já havia sido depósito de material de construção, enfim, e agora era uma igreja, a igreja do movimento de fé apostólico. E o William Seymour então estabelece ali junto com o seu grupo e nessa data, 14 de abril de 1906, há 116 anos, quando a gente olha para essa história, muitos vão criticar, dizer que são antipentecostais, porque aí eles elencam algumas razões pelas quais não admitem o pentecostalismo. Dizem que o que aconteceu em Atos dos Apóstolos era para aquele tempo dos apóstolos, ou seja, são cessacionistas, não creem mais nas manifestações extraordinárias de Deus, nem nos dons carismáticos, nem em curas e etc., né? Não só isso, dizem que o movimento pentecostal também possibilitou a itinerância de muitos pregadores, né, falsos, portanto, gente que abusava de pessoas, que extorquia pessoas, né, que tinha um perfil assim, um mau caratismo, né? Então isso possibilitou também esses abusos, né? Enfim. Outra questão é que muitos deles eram leigos, muitos pregadores eram leigos, portanto, as interpretações que faziam eram as mais malucas possíveis e isso não tinha nada a ver com o que as escrituras ensinavam. E, por fim, a gente tem aqueles que entendem que o pentecostalismo de fato era um movimento de Deus, um movimento autorizado por Deus. Por quê? Porque ele congregava gente de diversas etnias, coisas assim inimagináveis à época, uma vez que nos Estados Unidos haviam leis sérias segregacionistas, de modo que não se juntavam negros e brancos no mesmo espaço, não se juntavam latinos junto com americanos, norte-americanos, enfim, você vai ter em Azusa um composê de gente bastante diversificado. Isso mostrava a graça plural de Deus. Não só isso, o fato de serem pregadores leigos, para os que concordam com os movimentos pentecostais, entendem que Deus deu dons aos homens, não era só o pastor que pregava para as pessoas, mas aquele irmão que estava lá no chão da fábrica falava para o seu igual, a empregada doméstica falava para a sua igual, aquele funcionário menor de uma empresa poderia falar da fé e da graça aos seus iguais, de modo que muitos deles se tornariam de fato obreiros, gente importante na igreja, como ao longo de toda a história isso foi uma realidade. E não só isso, o pentecostalismo difundiu o evangelho como nenhuma outra ação antes imaginada. Mesmo as missões organizadas não se comparavam àquilo que foi promovido pelo pentecostalismo nascido ali no começo do século XX. Quando a gente olha para essa igreja aqui em Antioquia, a gente vê muita consonância com o que aconteceu lá na Rua Azusa. Evidentemente que, guardadas as devidas proporções, aqui também muitas etnias diferentes,
Sirineus, cipriotas falando a gregos, junto com eles judeus da Judéia e outros lugares. Então você tem um ambiente bastante plural, etnicamente falando. Barnabé diz para nós o texto que ele, chegando ali, viu a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis. E a igreja de Antioquia se torna de fato uma igreja missionária, que envia gente para falar da graça de Deus, e os principais enviados inicialmente foram Barnabé e Saulo, que vão ser pastores dessa igreja durante 1 ano e meio. E ao longo da história vamos conhecer outros personagens que saíram de Antioquia da Síria e também foram homens importantes para a igreja de Deus, dentre eles Inácio de Antioquia, que foi martirizado pelo César romano. Então, pense nisso. Você que é pentecostal, Deus abençoe você. A igreja pentecostal tem feito muita diferença na terra, graças a Deus. Você que não é, Deus te abençoe do mesmo jeito. E nós seguimos proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus pelo movimento da Rua Azusa. Graça e paz.